Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um SPED Brasil Cast. Hoje, 10/10, segunda semana de outubro, nós vamos para nossa conexão internacional, lá com o LinkedIn. Vamos fazer essa integração, ele demora um pouquinho. Nossa, de repente o mundo inteiro está disparando mensagem aqui para mim. E não pode, agora não tem como. Semana bastante corrida. Amanhã nós temos o nosso treinamento o Mapa da Reforma Tributária aqui em Dayatuba. Já estamos no ar. Então vamos entrar ao vivo. Então eu estava falando para vocês que amanhã é o nosso treinamento Mapa da Reforma Tributária aqui em Dayatuba, no Mosteiro Jesuíta de Itaici. E onde nós vamos deixar todo mundo na mesma página, no detalhe, eu e a professora Ana Lídia, e o nosso convidado especial, o professor Douglas Campanini. Pessoal, bom dia, obrigado pela presença. Douglas, Simone, Renato Concórdia, Liliane. Bom, vamos lá. Semana cheia de novidades. Eu fiz duas postagens aqui no LinkedIn. Se você não viu, vai lá no meu perfil, veja as minhas publicações falando do tema da semana. O tema da semana que vai ser o tema do mês, do final do ano, porque eles colocaram uma novidade na nota técnica 2025.002, versão 130. Nós comentamos na edição anterior que já estávamos com o material na mão, mas não tinha condições de analisar, foi em cima da hora e nós já analisamos. E olha só, a primeira coisa que ele traz é o B10A, que trata da data de previsão de entrega ou disponibilização do bem. É interessante ele colocar o do bem, né? Isso não é aplicável à NFCE. Muito bem, muito bem. O que que acontece? Existe uma discussão muito antiga em relação à questão do fato gerador. No fato gerador, a partir do IBS, esquece CMS, a partir do IBS, CBS, o fato gerador é o fornecimento. Olha lá no artigo 10. Tenho aqui também, está aqui. Considera-se ocorrido o fato gerador do IBS e da CBS no momento do fornecimento das operações com bens e com serviços, ainda que de execução. Então, olha só, o texto, ele não fala com mercadorias. No momento do fornecimento nas operações com bens ou com serviços. Então, não me venha fazer aquela pergunta, ele está falando de bens e ativo imobilizado. Esquece isso, então. Já fizeram essa pergunta, né? Então, se é o fornecimento, então vamos lá. Eu vendi um produto para você. Vou repetir o que eu já falei aqui, inclusive. Vendi um produto para você no dia 25 de dezembro. Olha só. A área comercial louca, varrida, tentando bater meta no dia 26, vai. 25 ninguém trabalhou, ou tem gente que trabalha, tá? Então tá, 26, 27, 28, 29. Eu trabalhei no dia 30 fazendo cut-off, acho que 31 também. Aí, tudo que faturou nesse período, 26 em diante, só vai chegar em janeiro de 2026. Que significa se essa nota tivesse já em vigência, ou se a legislação estiver, só entra no ano seguinte, né? Significa que todo o faturamento para aquele que foi feito para bater meta, bater o último quarter, não vai entrar.
em 2025, vai entrar em 2026, porque é o fornecimento. Por isso que criaram lá. é, primeiro ponto, você põe aqui qual é a previsão. Opa, não vai entregar dia 30. Todo mundo vai pôr dia 30, lógico, né? Aí não entregou no dia 30. Aí você tem que ir lá e fazer o evento de ajuste da previsão da data de entrega. E aí você vai pôr a data efetiva, porque você já tem a informação. Ah, entregou no dia 5. E aí você vai lá e faz a nota de ajuste da competência para o mês em que está sendo entregue. Isso tem impacto na sua operação? Será que tem? Já perguntou aí quanto que representa esse faturamento do final do mês? Eu vou dizer para vocês, 30%. Isso é utilizado por questões de prazo de venda, né? Quem compra quer um prazo mais elástico e tal. Bom, agora o que que vai acontecer? Você vai falar com o comercial não vai acreditar nisso. Não, eles querem acabar comigo. A área fiscal, né? Eu trabalhei na área fiscal. Vira e mexe, a área fiscal pedia o meu pescoço, porque você não pode endossar tudo que a área comercial quer fazer, né? Vou dar um exemplo. E olha que eu fui longe, hein? Tem um DRQ, sabe o que é um DRQ? É um documento de requisito que a gente faz quando é usuário SAP. Olha, eu tenho uma operação que eu preciso de uma funcionalidade. Então, você preenche lá todo o detalhe da operação, traz a legislação, coloca no documento e manda para a SAP. O meu está lá desde 2009, porque a área comercial queria alocar uma. A gente mandava beneficiar lá na Ferrolene, em São Paulo, na Moca, decapagem, enfim, vários. Cromagem, várias atividades, vários processos em aço, bobina de aço, em chapas. Então a gente mandava decapar, fazer qualquer atividade na chapa ou na bobina, e a área comercial já queria de lá mandar o produto para o cliente. Não queria emitir a nota de volta. Então ele queria de algum jeito que opa, tá pronto, já vou faturar em cima disso. Não, mas tem que voltar. Ei, mas tem que voltar, tem que vir para cá, porque lá não tem ninguém nosso. Não tinha um ponto estratégico, um escritório nosso de recebimento para fazer isso. Poderia ter negociado, né? Mas, enfim, não tinha. E aí fizemos um DRQ para permitir isso. A SAP falou de jeito maneiro, isso não tem previsão legal. Então. Fica complicado quando você tem área comercial afetada, eles vão lá e pedem seu pescoço. O meu pescoço vivia na boca do povo lá para cortar. Bom, noves fora, o que que isso impacta na sua operação? Você sabe? Ah, então vamos ter que trazer o faturamento do dia 25 em diante para antes do dia 20 para dar tempo de. Qual é o prazo, né? De primeira coisa, né? Qual é o prazo máximo de entrega? 5 dias? Então você traz para o dia 20. Então, a data de corte do faturamento não é mais dia 30, é dia 20. Olha que coisa. Sabe onde tem impacto nisso? A sua empresa trabalha com estoque. Mas a empresa que eu trabalhei, que eu citei o exemplo agora, ela trabalhava com make to order. Make to order, gente, é assim. Quem faz a especificação do corte da bobina em chapas, em tiras, blanks, é a área comercial. Então, ela pega a especificação de tamanho que ele quer, tal, que o cliente quer, e coloca lá no MRP, no pedido de compra. E aí ele faz a programação, opa, esse pedido aqui leva 3 dias para cortar, esse leva dois, esse leva um. Então ele faz essa engenharia para poder chegar no dia X de faturamento, faturar para dar tempo de entregar. Cometemos um erro no início do RP, porque ele colocava a data de entrega, a data de início da produção. Nossa, encavalou tudo, foi um horror. Travou o sistema. Então, o que que vai acontecer? Você vai ter que chamar o comercial, você vai precisar chamar o pessoal de PCP, de produção, e falar: olha.
Estamos deslocando o nosso fechamento do dia 30 para o dia 20. Consequentemente, isso make to order, gente. Consequentemente, a produção tem que verificar o que, que precisa ser feito para essa antecipação. Tem uma ociosidade, lead time de ociosidade? Não, não tem. Aí vai precisar contratar gente. Bom, isso é outro carnaval que eu não vou entrar na história, né? Mas agora você fala assim, não, essa opção não tem como atender. Então vamos para o outro modelo. Tudo que faturou no dia 25, você vai fazer o ajuste para mudança de competência para janeiro. O seu cliente esperava que você pagasse o imposto IBS, CBS no dia 20 de janeiro, porque ele ia tomar o crédito. Ele ia. Porque se você mudou a competência, você eliminou o débito de dezembro, né? Tirou do conta corrente da empresa o débito de dezembro e jogou para janeiro. Consequentemente, o vencimento deste novo regime de competência vai lá para fevereiro. E ele só vai tomar crédito em fevereiro. E ele não vai antecipar, ele não vai pagar com split ou qualquer coisa, porque ninguém vai fazer isso, né? Só faz isso, só fará isso quem tiver, quem for comprar à vista. Se for comprar à vista, tudo bem. Se não, ele vai esperar você pagar. E como você paga no dia 20, a previsão, né? Previsão de IBS, CBS é vencimento dia 20. Pode ser que seja antes, pode ser que seja depois. Depois eu duvido. Mas, então, vamos lá. Você ia pagar no dia 20, vai agora de janeiro, você vai pagar agora no dia 20 de fevereiro. Você vai postergar o pagamento e o crédito do seu cliente em 30 dias. Se você deu 90 dias para ele pagar a mercadoria, ele vai te cobrar mais 30 dias. Não, então eu quero um aumento aí no prazo para 120 dias. A empresa suporta esse prazo elástico para receber? Veja que as cartas estão na mesa. Ou você adota um, ou você adota outro. De qualquer forma, o que é importante é que você chame o comercial para conversar, chame o PCP e o financeiro agora, hein? Isso vai ser bom, porque a gente, quando eu for em palestras em company, né, on demand, tem uma agora, dia, dia 23. Hoje, quando que a gente viaja, hein? Dia 21. Dia 21 a gente viaja, 22 é a palestra, né? Então, lá para Itumbiara. Bom, de qualquer forma, gente, esse é um assunto muito sério. Você tem que envolver todo mundo. Então, eu estava falando, quando eu vou na palestra em company, eu chamo o financeiro. Às vezes vem, às vezes não vem. Manda o analista, não vem o gerente nem o diretor. Fui lá em Santa Catarina, veio o diretor e veio o tesoureiro. Achei show de bola. Então, agora você tem que chamar um comercial também. Olha só, tem que chamar o PCP também. Ganhamos mais público para entender a reforma tributária. Legal, pessoal? Estão surpresos com isso? Não, vocês já estudaram isso, já discutiram internamente, né? Ah, então, está todo mundo tranquilo em relação a isso. Agora, nós tivemos também essa semana uma novidade que foi o despacho do CONFAS, onde ele fez lá trouxe algumas novidades. Eu estou até aqui com ele aberto. Corrigindo os documentos fiscais, o ajuste NF 23, tratamento diferenciado na circulação de gás natural, aí o 24 para os Correios, regime especial, o 25, gente, o 25 eu não vou deixar de falar. O ajuste NF 25 institui a nota fiscal corrige, altera o ajuste NF 7, que instituiu a nota de serviços de comunicação eletrônica, telecom. Então, ele estabelece aqui que, mediante regime especial concedido pela UF,
Então, a empresa tem que solicitar um regime especial pela UF. O prazo da obrigatoriedade previsto no parágrafo terceiro poderá ser postergado até 1º de agosto de 2026. Olha só que legal. Mas tem que ter o regime especial. Contribuinte ou seu grupo econômico, em novembro de 2025, esteja emitindo NFCOM na proporção mínima de 60% do volume total de documentos fiscais emitidos, considerando os modelos 21, 22 e 62 na unidade federada concedente. Emitam posteriormente, na forma definida no regime especial, todas as notas, todas as NFCOM relativas a cobranças e aos serviços prestados nos quais foram emitidas as notas 21 e 22, incluindo as informações. O que acontece? Acontece que nem todas as telecoms, para quem não sabe, telecom chega a ter 12, 13, 14 sistemas de faturamento. Alguns sistemas são muito antigos, então eles foram pedir regime especial para poder. O que está sendo emitido em sistemas novos, como a gente está acostumado, SAP, por exemplo, eles vão conseguir emitir. Mas o que é o antigão, mainframe, a S400, a S400 não, nem suporta. Enfim, aqueles mainframes gigantescos, isso aí é complicado. Então, eles não conseguem atender na demanda de janeiro de 2026. Então, a proposta é essa, né? A UF, concedente, permite que ele continue com o modelo 21, 22 e depois ele faça uma consolidação. Lógico que ele tem que jogar para um Tax Lake. Tax Lake é mais bonito, né? É a nova tendência, tá? Então, um dos meus clientes montou está montando um Tax Lake com BI, com ClickView, para poder suportar o volume de operações que eles têm. E aí, lógico, né, com um BI como o ClickView eu sou fã dele, gente. Você consegue, por exemplo, fazer uma apresentação aqui de um relatório. Imagine que tem alguém lá na Singapura ou na China, já sai, a tradução é simultânea na linguagem, a visão para eles. O sistema faz esse trabalho de tradução. É show de bola. Bom, e tem outras questões aqui. Ajuste em F26. Eu acho engraçado isso aqui, né? Altera o ajuste Cinef 21, que revoga o ajuste Cinef 22 de 2024. Aí ele põe a cláusula primeira. A cláusula segunda do ajuste Cinef 21, publicado no Diário Oficial tal, passa a vigorar com a seguinte redação. Este ajuste entra em vigor Lógico que você tem que ir lá na legislação e buscar o que que ele quer falar com isso, por que que ele não entra no detalhe. Teve também o Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos, estabelecendo aqui algumas práticas para MDFE, para transportador de carga, com diferentes contratantes, né? O autônomo, né? O TAC. Ele tem vários contratantes. Opa, tem que fazer um MDF para cada contratante. É o que está aqui. Mas isso já era feito, tá? Enfim, tem algumas novidades aqui que eu sugiro que você se aplique para entender esse cenário. Então, falamos de dois assuntos importantes. Você precisa envolver o comercial para poder tratar a questão do faturamento do final do mês e o regime especial para quem é do setor de telecom que precisa tratar. O outro assunto é o seguinte: o meu sistema tem o Go Live só em 2028. Falei com várias empresas que o Go Live da empresa vai ser no dia 21, no ano 2028, tem que obedecer o cronograma deles, então tem que fazer uma gambiarra agora e depois contratar de novo no novo sistema. Ou então, não vamos fazer nada, a gente não vai emitir os dados de IBS e CBS. Qual é a punição? Tem uma multa. Aí eu publiquei, né, também no LinkedIn, que a, o PL 108, que foi para o Congresso, né, para os deputados, aliás, o deputado relator teve um AVC, o deputado Benevides Filho.
teve um AVC. O outro foi, o Flores pediu licença para fazer um MBA na Espanha e o API pediu a conta. Então você já viu, né, como está a coisa lá. Mas enfim, vamos, estimamos melhoras do deputado. E o que que acontece? Neste relatório, ele tinha uma proposta até de eliminar, uma emenda, eliminar a multa, mas não foi para frente. Aí está gravado lá, acho que vocês acompanharam, não sei. A proposta é a seguinte: olha, a empresa que for autuada ou for notificada, não, autuada, porque não gerou os valores de IBS e CBS, ela vai ter 60 dias para retificar. Olha que lambuja, como falavas na infância. Você vai poder corrigir as notas que você não emitiu. Ah, quantas são? Bom, se for do Marketplace, 100 milhões, 110 milhões de notas por mês. É só fazer uma complementar com aquele dado. Opa, se eu não tenho condições de emitir agora, vou ter condições de emitir 60 dias depois? Pode ser que seja. É, a alternativa, você emitir uma consolidada por município. Então, você não vai emitir, para quem é marketplace, né? Digamos que esteja em todos os municípios, não vai emitir 100 milhões, é a discussão da Netflix, né? Mas você emite 5 mil notas, que é um alívio, né? Ah, isso está definido? Não, não está. Está na proposta que foi para o Congresso. Tem que esperar agora ver quem vai ser o relator, se vai ter inserções. Olha, gente, eu duvido que chegue agora lá no Congresso e não coloque emendas no texto do Senado. E aí você imagina, vai colocar, primeiro definir quem vai ser o relator, depois coligir, levantar as emendas dos deputados com as emendas complementares. Dezembro, 31 de dezembro. Tem que instituir, instalar o comitê gestor e o comitê gestor publicar o RIBS com todas as lacunas que não estão lá na lei complementar. Então, não é um negócio tão simples, vai dar uma canseira danada. Então, aguarde aí no local, porque se você esperava alguma definição do RIBS antes de dezembro, eu não boto fé. Para mim, o RIBS sai em janeiro. É, porque o RIBS tem todas as operações, diferimento não, mas o maior deles, né? O comodato, as operações triangulares, tudo vai estar lá dentro. Aliás, já está, né? Está pronto. Mas sem o comitê gestor, não pode publicar, porque ele é que tem a atribuição para fazer isso. Aí eu pergunto, será que a proposta é que tenha no RIBS tanto a legislação pertinente ao IBS quanto à CBS, incluindo a parte dos municípios? Será? Então vamos aguardar em relação a isso. É, nós temos aí umas discussões importantes durante o Senado, o cenário, ó, Senado, o cenário das reuniões do físico, e uma pergunta que sempre vem à história, o povo não está entendendo a questão da nota de serviços de locação. Ah, mas o Supremo já disse que locação não pode ser tratada como uma prestação de serviço. Bom, gente, essa seara eu não vou entrar. O cenário atual é a locação de bens móveis, de bens imóveis e cessão de direitos vai para a nota fiscal de serviço. Ah, eu tenho um imóvel da empresa que está alugado lá no depósito, são três donos. Cada dono vai emitir uma nota. Para fazer isso, a nota fiscal vai sofrer um ajuste para permitir o rateio proporcional aos sócios. Alguém tem 40 ou alguém tem 34, um tem 33 e o outro tem 33. Então a nota vai permitir isso. Como a gente faz as notas, fazia, né, ou faz ainda, as notas de pedágio, né? O pedágio aqui em Dayatuba é assim. A rodovia, onde tem o pedágio,
ela abrange Campinas, Indaiatuba, Salto, Itu e Sorocaba. Então, no final do mês, a concessionária faturou X naquele trecho. A quantos quilômetros em relação ao todo cada município? A 10%, 20%, 30%, enfim. E aí você vai emitir uma nota, 10% para Campinas, 20% para Indaiatuba, 10% para Itu, entendeu? É assim que é feito hoje. A nota fiscal via não vai ser nada disso, tá? Nota fiscal via, a hora que emitiu, o município já vai ser aquinhoado com a porção dele, já fazendo todo o rateio. Maravilha. Ah, legal. E o pedágio, e o vale pedágio? Essa pergunta que você tem aí, aguarde, porque está na mão do fisco responder, tá bom? Tem essa discussão também, porque a NTT está cobrando e o MDF quer essa informação também. Gente, tem coisas que ainda não foram decididas na reforma tributária. Tem coisas que dependem de outras, por exemplo, o adiantamento e a antecipação. Tem que falar com o comitê gestor. Ah, tem um pseudo-comitê gestor, né, com a revelia da CNM que não concordou e saiu. Então, tem que esperar o comitê gestor oficial, não dá. Então, tem que falar com o que seria o pré-comitê gestor do ICMS, do IBS, o grupo técnico do ISS, e juntos fecharem, e também com a Receita, né, para fechar a questão do adiantamento da antecipação. Isso é um pedaço. A multa, a multa, você faturou para trocentos clientes e alguns clientes atrasaram o pagamento e vai ter multa. Você vai, você vai cobrar a multa do seu cliente, aquele valor da multa você vai emitir uma nota e tributar aquela multa. É isso. Porque no conceito IBS-CBS, o valor do produto, a multa, é a base de cálculo do produto, ou seja, o produto agora tem um novo valor com a multa adicionada. Não adianta espernear. A minha sócia Gislaine Nogueira, batendo de frente, né? Ela adora, ela não está aí, né? Ainda bem. Ela adora discutir e querer, não, mas é financeiro. Eu sei que é financeiro. A questão do financeiro eu discuti muito na época do antigo coordenador do PiscoFins, porque ele falou: olha, se você não tem o produto, você está fazendo um adiantamento do quê? Vai tributar como? Qual é o ICM? É um acordo financeiro. Ponto. Tá bom? Mas não é o caso do IBS. O caso do IBS pagou a multa, aí você vai ter que fazer uma multa, calcular a multa, o imposto da multa com base no item da nota. Não é sobre a nota fiscal ou sobre o boleto. Está consolidando 10 itens. É sobre o item da nota. Ó, o Francisco Chagas perguntou um item anterior, eu esqueci de falar. Obrigado, Francisco. É verdade. Se a operação for FOB, ora, FOB é assim, o comprador foi lá e retirou a mercadoria. Então, ali é o fornecimento. Morreu neles. Tem essa terceira opção, é verdade. Tem essa terceira opção. Se o cliente quer antecipação, quer o crédito no momento, aí tem que ser o seguinte, negociado esse frete aí, porque normalmente quem pagaria esse frete seria o fornecedor. Tem essa discussão, tem esse custo ainda para discutir, mas bem lembrado. Se for CIF, não tem choro nem vela, não tem choro-mela, é aquilo que eu falei. Mas se for FOB, bem negociado, no momento do fornecimento, a retirada. A Simone está perguntando uma pergunta que é bem recorrente. Tudo que está no layout entra em 2026, tá? A única coisa que não entra em 2026 é o texto que está errado lá, que a gente vai alterar, lá no SPED fiscal, que é aquela história lá de o C100, o 60 e 90, o campo 12.
Aquilo lá vai ser alterado para dizer que só tem aplicação a partir de 2027. Na nota técnica, melhor dizendo, no layout dos DFEs, vai valer a partir de 2025. Eu estava falando igual o professor Cortella, você viu? Eu escuto bastante, gosto bastante dele. Então, está esclarecido isso? Falamos do o ano 2026, do frete CIF e frete FOB, e vale o, se for FOB, o fato gerador é na retirada. Agora, se ele retirar depois também, deu na mesma, né? Tá bom? Pessoal, 31 minutos, chegamos ao final. Então, se você ainda não adquiriu a sua inscrição para o nosso treinamento, o mapa da reforma tributária, que acontece amanhã aqui em Indaiatuba, também dá um pulo, conhecer o mosteiro. Depois, na saída, você, um pouquinho quase na saída para a rodovia, tem a cervejaria de Itaici, com todo aquele maquinário bonito lá para você tomar aquele chopp e deixar a mulher dirigindo. Ou venha de Uber. Eu faço assim, a minha mulher dirige. Ah, tá bom? Se você ainda não foi, não fez a sua inscrição, vai lá. Digita mapa da reforma tributária, mapa só, sem o U, da reforma tributária e faça a sua inscrição. Ok? Se você quiser desconto, manda no LinkedIn aqui que eu dou desconto para você. Um abraço, até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Bom, agora sim chegamos aqui. Então, estamos encerrando. Tchau, tchau.